Bom, alunos, boa noite. Prosseguindo a nossa estratégia de tratar sobre os materiais, hoje nós vamos falar um pouquinho dos processos metalúrgicos. Mais especificamente, uma abordagem ligada aos alto-fornos e a transformação do ferro gusa em aço. Então, assim, nós não conseguimos imaginar um mundo sem ferramentas e utensílios básicos, né? Como, por exemplo, facas, agulhas de costura, chaves, fechaduras, alfinetes, lâminas de barbear. Mas interessante que nós até podemos achar esses utensílios muito simples, né? Muito trivial, mas há cerca de 500 anos atrás, esses instrumentos não existiam. Então, inicialmente, para nós hoje pode parecer algo bem simples, trivial, mas se comparado com a história da humanidade, esses objetos eles eram na época considerados como artigos de luxo. Isso porque o homem usava processos de beneficiamento, processos de obtenção, de produção do aço e do ferro, bem rudimentares, né? Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho. Essa evolução no processo de obtenção dos aços, essa evolução na descoberta do alto forno, essa evolução na descoberta do ferro gusa, tá? Então isso é temática da nossa abordagem. Se tratando de siderurgia, de processo siderúrgico, o homem não tinha alguns conhecimentos que hoje são fundamentais para que você possa compreender esse processo de obtenção de materiais, os processos siderúrgicos. Primeiro, o homem não sabia como obter temperaturas de processamento mais alta. Né? Esse era um dos gargalos, né, no processo siderúrgico rudimentar, né? Porque nós sabemos que as temperaturas mais altas permitem a obtenção do gusa e a partir da refusão do gusa permite o processo de fundição. Então era um gargalo importante e com a evolução dos fornos, com a evolução do processo siderúrgico, a gente observa que o homem conseguiu resolver essa questão tecnológica de extrema importância. Um segundo aspecto era como controlar a quantidade de carbono no ferro, né? Então, como os fornos eram bem rudimentares, não se tinha esse controle de quantidade de carbono no ferro. E nós sabemos que hoje essa também é uma das importantes variáveis, né? Pois a porcentagem ou a quantidade de carbono no ferro determina a sua dureza. E por último, como fazer o ferro sair líquido do forno. Tá? Na verdade, essa terceira, esse terceiro conhecimento, esse terceiro gargalo está muito ligado ao primeiro. Né? Então, para se obter o ferro líquido é necessário altas temperaturas de processamento. Tá? Então, esses dois estão correlacionados. Então, eram, na verdade, aí 3 gargalos no processo siderúrgico que o homem precisava resolver, precisava equacionar. Né? Aí nós temos um subtítulo, né, que eu acho bem interessante, que é do buraco no chão ao alto forno. Na verdade, isso simboliza um pouquinho o processo de evolução, né, da siderurgia. Né? Nós vamos comentar já que a primeira forma de se fazer fusão, ou de se derreter o material, no caso o ferro, foi justamente por meio de buracos no chão. Né? Isso há 1.700 anos atrás, aliás, 1.700 anos antes de Cristo, com os povos hititas, ok? Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Para poder fabricar o ferro fundido e o aço, você precisa do ferro gusa, ok? Então, gente, o que é o ferro gusa? O ferro gusa é o que a gente chama do aço de primeira fusão, ok? Então, o ferro gusa é matéria-prima para o aço.
é um material duro e quebradiço, formado por uma liga de ferro e carbono, com alto teor, ou seja, uma grande quantidade de carbono e um pouco de silício, manganês, fósforo e enxofre. É muito comum se pensar que o aço é uma liga só de ferro e carbono, né? Mas na verdade o ferro e carbono eles são os dois principais componentes da liga de aço. A liga de aço ainda possui 4 outros elementos, né? Silício, manganês, fósforo e enxofre. É claro que a porcentagem desses elementos é muito pequena, né? Tanto é que algumas literaturas chamam esses 4 elementos de impurezas. Impurezas no processo de extração, porque quando o minério é extraído da natureza, não tem jeito, ele é extraído no estado bruto, né? E ele carrega impurezas. Então essas impurezas, elas se mantêm e elas vão para o processo siderúrgico, né? Elas permanecem no material. Então por isso que é importante. A liga de aço não é só uma liga formada por ferro e carbono, né? Prioritariamente, fundamentalmente mas há percentuais aí pequenos, mínimos, de silício, manganês, fósforo e enxofre, que são as chamadas impurezas. O grande problema tecnológico, então, que envolve a fabricação do ácido ferro, né? Só que antes do Gusa, ok? Porque para fabricar o aço precisa primeiro ter o Gusa, tá? É o que a gente chama de aço de primeira fusão. Então o grande problema que envolve a fabricação do Gusa é a obtenção de altas temperaturas que favoreçam a absorção do carbono. Não é isso, gente? Então, gente, olha só, esse problema de obter altas temperaturas é uma questão que o homem, enquanto civilização, né, vinha tentando resolver desde a antiguidade, desde os povos hititas. Então a gente vai fazer uma pequena linha histórica aqui da evolução do processo siderúrgico e vocês vão perceber que essa questão de obtenção de altas temperaturas para absorção do carbono sempre esteve presente. Então vamos lá, um pouquinho de história. Um povo chamado hitita, na verdade, né, gente, esse povo hitita, se a gente fosse localizar hoje, seriam os russos, os armênios, os russos e os armênios, né? Aquela região da Rússia, antiga Rússia que se dividiu, né? Então seriam os povos daquela região. Então um povo chamado hitita foi o primeiro a explorar a indústria, entre aspas, do ferro. Mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. Ou seja, né, gente, nós estamos falando aí praticamente há 4.000 anos atrás. Para obter o ferro, eles faziam um buraco no chão. Olha que interessante. Por isso o subtítulo aqui da nossa aula, né? Do buraco no chão ao alto forno. Então eles faziam um buraco no chão e dentro dele, né, do buraco, aqueciam uma mistura de minério e carvão vegetal, né? Minério retirado da natureza, ok? E esse carvão vegetal eram toras de madeira, eram galhos, né? Pedaços de árvore, enfim, né? Então esse era o processo há 1700 anos antes de Cristo, há praticamente 4.000 anos, com os povos hititas com um buraco no chão. A próxima etapa foi o desenvolvimento de um forno que a gente chama de semi-enterrado, né? Depois nós vamos ter um vídeo, vocês vão poder visualizar bem esse modelo de forno, onde se colocavam camadas de minério de ferro e carvão, novamente, né? Camadas de minério de ferro extraído da natureza e o carvão vegetal, das árvores, dos troncos, dos galhos. E aí se descobriu uma forma de se soprar o ar, né? Seria o modelo hoje da churrasqueira, né? A gente abana
o ar, a gente provoca uma massa de ar, e esse ar soprado por um fole manual aumentava a queima, aumentava a combustão, né? É o que nós fazemos no churrasco. À medida que a gente abana, à medida que a gente aumenta o fluxo de ar, esse processo tem sua queima acelerada, né? Aumenta a temperatura de combustão. Um terceiro momento foi lá na Europa, no começo do século XIV, né? O período que a história chama de Renascença. Os fornos tinham se tornado tão altos e as condições de insuflação de oxigênio tão aperfeiçoadas que a temperatura de queima aumentou muito, né? E é interessante que ele diz aqui, ó, que isso permitiu que o ferro absorvesse carbono e finalmente saiu líquido do forno. Gente, a saída do ferro no estado líquido do forno foi realmente o grande ápice da evolução desse processo siderúrgico, né? Porque a partir da saída líquida, né, do ferro no forno, né, na condição de coque, né, permitiu, embora fosse um material duro e quebradiço, né, permitiu que ele pudesse ser derretido novamente, e aí, uma vez derretido novamente, ele poderia, já com propriedades próximas ao aço, já poderia ser vazado em moldes, em matrizes, né? E aí a história marca o início do processo de fundição e marca também a existência do alto forno, tá? Isso lá no século XIV na Europa, ok? Então vocês percebam a evolução, né, desse processo siderúrgico, começando lá com os povos hititas, 1700 anos antes de Cristo, passando pelo forno semi-enterrado. Também teve um período da história aí que as cubas, né, a elevação das cubas desses fornos, né, que ora ficava enterrado, quando colocadas acima do nível do solo, também representou um grande ganho para o processo, mas finalizando aí com o surgimento do Gusa a partir do aumento da temperatura no processo, permitindo assim o vazamento, o invase, permitindo assim trabalhar com moldes, né? Então surgia o processo de fundição e o conceito de alto forno, embora rudimentar, mas o conceito de alto forno. Então aqui nós temos, olha, claro, nos dias de hoje, né, uma imagem que reflete bem aí os altos fornos, né? Os altos fornos hoje estão nas siderurgias, né? E hoje, claro, acho que tem até uma tela para frente. Hoje esses altos fornos eles podem chegar a 35, 40 metros, produzem 8, 10, 12 toneladas de minério de ferro por dia. Então é realmente uma escala industrial, né? Então aqui nós temos um desenho de um alto forno e como esse processo acontece, né? Desde o carregamento até aqui embaixo, né? A deposição das escórias até a saída do ferro gusa. E percebam aqui, né, o processo de queima, né? Percebam as altas temperaturas envolvidas nesse processo. Bom, então vejam que nós mudamos de subtítulo, né? Então, do buraco no chão ao alto forno, um pouquinho aí do contexto histórico do processo de obtenção do ferro gusa, né? Agora, falando especificamente da produção do ferro gusa como aço de primeira fusão, né? Com o desenvolvimento dos processos de eliminação do excesso de carbono, o alto forno aumentou a produção dos aços, introduziu novos processos, criou novos produtos e
novas necessidades. Então, gente, o desenvolvimento nos processos de fundição, em todo o processo siderúrgico, ele trouxe aí a introdução de novos processos de fabricação, como por exemplo a trefilação e a laminação. Né? Trefilação, como mostra aqui a figura, né? É quando a gente consegue reduzir o diâmetro, a espessura de uma barra, tá? Passando ela por ferramentas que desbastam e alongam esse material até ser transformado em fios. Né? Na verdade, o material submetido à trefilação ele tem uma propriedade mecânica muito importante que nós estudamos, que é a ductilidade, né? A capacidade de ser esticado, a capacidade de sofrer deformação plástica sem se romper. Tá? Então, o desenvolvimento dos processos siderúrgicos, além de criar e despertar o conceito de fundição, né, também trouxe o advento de outros processos de fabricação, como a trefilação, como eu citei, e a laminação, que a laminação é o processo de transformar o material em lâminas, né, passando por rolos laminadores. Né. Então, todas essas chapas que nós vemos nas indústrias, que posteriormente são empregadas em veículos, em máquinas, equipamentos, né, esses materiais passam realmente pelo processo de laminação. Ó, tem um exemplo aqui, né, do processo de laminação, enquanto que na tela anterior a gente fala do processo de trefilação. Né? Nessa tela a gente trata aqui do processo de laminação. Ou seja, o material passa por cilindros de laminação, tá? E vai reduzindo a sua espessura até chegar na espessura especificada da chapa. O aumento da produção trouxe um sério problema ecológico. Né? Esse é um problema que a indústria teve que resolver. Né? Como produzir bastante material, como produzir o ferro gusa em alta escala, né, como primeira fusão do aço, para depois a refusão e obtenção do aço, do ferro. Né? Como produzir grandes quantidades sem gerar problemas ecológicos. Né? Então o texto diz que começou a faltar madeira para a produção de carvão vegetal usado nos fornos. Porque o carvão vegetal, a matéria-prima era realmente aí madeira, galhos, árvores, enfim. Né? Então, no século XVIII, na Inglaterra, sempre a Europa, né, gente? A gente costuma dizer que a história da industrialização mundial está na Europa. Né? Está na Europa desde o século XIV, XV, né? Os primórdios da industrialização, até as grandes revoluções industriais, né? no século XIX e XX, o berço de tudo isso acontece na Europa. Né? Então, na Inglaterra, no século XVIII, finalmente descobriu que o coke, que era um produto sólido da destilação do carvão mineral, servia como combustível para produzir o ferro gusa. Então olha que interessante. Agora não mais o carvão vegetal, extraído das árvores, dos troncos, dos galhos, né? Agora um carvão mineral que poderia ser utilizado como combustível para produzir o ferro gusa. Então realmente foi uma grande descoberta e a resolução de um grande problema ambiental. Hoje atualmente, né, eu falei agora há pouco, mas repetindo, hoje um alto-forno pode ter até 35 metros de altura. E esse alto-forno, ele fica dentro de um complexo industrial, que a gente chama de usina siderúrgica,
e é o principal equipamento utilizado na obtenção do ferro. Sua produtividade diária gira em torno de 8.000 toneladas. Né? 8.000 toneladas, né, gente? Cada tonelada, 1.000 quilos. É muito, muito, muito material produzido. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele está entre os 10 maiores produtores de aço do mundo. Né? Então, para vocês terem uma ideia do potencial de produção da indústria siderúrgica brasileira. Aqui tem um exemplo, né, uma figura do processo de obtenção. Tá? Vale a pena depois vocês darem uma olhada aqui, né, desde a obtenção do minério, passando pelo alto forno, né, passando pelo ferro gusa, sendo depositado aqui no cadinho, né, ou seja, nos reservatórios, ou nas formas, ou nas matrizes. Tá? Então é bem interessante essa figura aí que trata da produção do ferro gusa. Aqui novamente aí uma visão mais esquemática de um alto forno. Né? Eu quero chamar a atenção de vocês para as 3 áreas, ou as três repartições de um alto forno, né? Que é a cuba. Essa cuba, gente, ela pode ter até 2/3 da altura total do forno. Tá? Então, se o forno tem 35 metros, essa cuba pode ter até 24 metros de altura. Então, ela ocupa aí quase 2/3 de todo o alto forno. A rampa, tá? E o cadinho. É aqui no cadinho, né, que é insuflado o ar, que é a saída do minério de ferro no estado líquido. Tá? Então, essa é a estrutura do alto forno. Cuba, rampa e cadinho. O que acontece dentro do alto forno? Primeiro, né, gente, é importante que todo o processo siderúrgico, ele é por natureza, ele é por característica, um processo químico, ok? Então, quando nós estamos falando de processo siderúrgico, nós estamos falando, claro, de um processo químico. Né? Estamos falando de um processo químico, ok? O aumento de temperatura, a insuflação do ar, né? Então tudo isso é um processo químico. Então o que acontece dentro do alto forno? Os óxidos de ferro sofrem redução, ou seja, o oxigênio é eliminado pelo minério de ferro. Né? O oxigênio é tirado da liga, né? É tirado da liga de aço. Ferro, carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Então, o oxigênio é retirado. As impurezas do minério se derretem, ou seja, silício, manganês, enxofre e fósforo. Embora não por completo, tá, gente? Sempre fica algum resíduo, né? O gusa, a parte líquida, né, ou o aço de primeira fusão, o ferro de primeira fusão, né, ele se funde, quer dizer, né, ele se derrete por completamente. Há um dado interessante, né, a temperatura de fusão do aço, tá, é em torno de 1575 graus Celsius. Então, essa temperatura o aço se funde, ou seja, o aço derrete. O ferro sofre carbonetação, ok? Ou seja, o ferro ele recebe essa carga de carbono, né? O carbono é incorporado ao ferro líquido, por isso que a liga de aço é ferro mais carbono, tá? Porque o carbono ele é realmente incorporado ao ferro líquido. Alguns elementos são parcialmente reduzidos, ou seja, algumas impurezas são incorporadas ao gusa, aquilo que eu falei com vocês, né? Então, o silício, manganês, enxofre e fósforo, embora impurezas, embora reduzidos juntamente com oxigênio, não é eliminado por completo, tá? Então fica pequenos resíduos na liga. Tanto que né, gente, que o correto é dizer que o aço é uma liga metálica formada por ferro e carbono, mais impurezas, silício, enxofre, fósforo e manganês.
Tudo isso, gente, não é nenhuma mágica, né? Na verdade, é todo um processo químico, reações químicas provocadas por altas temperaturas lá dentro do forno. Por isso que a grande descoberta tecnológica no processo de fundição era realmente o aumento da temperatura. Era realmente a possibilidade de você ter no processo uma temperatura que pudesse reduzir o oxigênio, transformar esse metal, né, esse minério numa liga líquida, né, no ferro gusa, para que pudesse ser depois trabalhado em outros materiais, né? Isso quer dizer que enquanto o gás redutor resultante da combustão sobe, a carga sólida vai descendo, exatamente as impurezas descem, né? Por isso que boa parte dessas impurezas são eliminadas. Por causa dessa movimentação, três zonas aparecem dentro do alto forno. Então atenção porque esse é um conceito bem químico, né? Zona onde ocorre o pré-aquecimento da carga, ou seja, do minério, e a redução, né? Ou seja, a eliminação do oxigênio, dos óxidos de ferro. No vídeo, inclusive, tem uma animação que fala disso. Zona de fusão dos materiais, ou seja, zona de derretimento, né? Transformação dos materiais de sólidos ou semissólidos, pastosos para líquidos. E zona de combustão, que alimenta as duas primeiras, a zona de queima. Tá? Então, isso é muito importante e mostra aí também toda a característica química desse processo siderúrgico. Então, nós temos aqui novamente um desenho esquemático, né, do forno. Ó, o item 1 aqui, ó, carregamento do minério de ferro, do coque, que é o combustível, né, e dos fundentes. Lembram-se do coque, que substitui aí o carvão vegetal, né? Zona de pré-aquecimento, ok? Então essa região aqui, né, na cuba, é uma região de pré-aquecimento. Zona de fusão, mais embaixo aqui, né, próximo já ao cadinho, né? Zona de combustão, bem próximo ao cadinho. E a saída aqui do ferro líquido, propriamente na região do cadinho. As reações de redução de oxigênio, eliminação de oxigênio, de carbonetação, ou seja, a presença do carbono, a fixação do carbono na liga, e o derretimento, a fusão, descritas anteriormente, geram dois produtos. Isso que é interessante, ó. Gera a escória, a sujeira, silício, manganês, enxofre e fósforo, e gera o ferro gusa. Obtém-se o ferro gusa, que é o aço de primeira fusão, líquido, que são empurrados para os lados pelos gases que estão subindo e escorre para o cadinho, onde sai pelo furo da corrida, quer dizer, a região do gusa, e pelo furo da escória. Então são dois subprodutos que a gente chama, né? Dois subprodutos da fusão, né? Ou dois subprodutos do processo siderúrgico, né? De um lado, a sujeira, a impureza, a escória, que pode ser mais para frente refundida, né? E sai do outro lado esse ferro gusa, que ele pode ser fundido novamente, pode ser envasado, pode ser utilizado para processo de fundição. Ao sair do forno, olha que importante isso, ao sair do forno, o gusa, ele tem um teor de carbono entre 3 e 4,5%. Opa! 3 e 4,5%. Isso é percentual, gente, de ferro fundido, né? Ou de ferro cinzento, enfim, dos ferros de uma forma geral. Mas eles têm dois caminhos, isso é muito importante, né? Primeiro caminho, ele pode ir para a fundição, para ser utilizado na fabricação de peças fundidas, ou voltar para a aciaria, ou seja, onde ele vai ser misturado
com sucata de aço ou eventualmente com outros metais para se transformar em aço. Uma liga ferrosa com teor de carbono de menos de 2%. Então, uma coisa muito importante, no alto forno nós estamos produzindo o ferro gusa. Então, o principal produto do alto forno é o ferro gusa, né? Esse gusa sai com teor de carbono entre 3 e 4,5%. Tem dois caminhos. Ou esse gusa vai para a fundição, tá? Na condição de ferro fundido, ou esse gusa ele passa novamente por um processo que a gente chama de refusão na aciaria, onde ele pode ser misturado com sucata de aço ou eventualmente com outros materiais, outros metais, e aí ele se transforma num aço, só que aí com teor de carbono menor, né? Com teor de carbono menor que 2%, ok? Então é importante, nós não obtemos o aço diretamente no alto forno. Nós obtemos primeiramente o aço de primeira fusão, que a gente chama, que é justamente o gusa. E o gusa tem dois caminhos. Ou vai para a fundição diretamente, né, para se utilizar na fabricação de peças de ferro fundido, ou ele passa para a aciaria, para ser misturado com sucata, ou eventualmente com outros metais, para poder dar origem ao aço, que tem, claro, menos 2% de carbono. Ok? Bom, para encerrar, eu quero indicar esse vídeo para vocês. É um vídeo que trata da produção do ferro gusa. Está disponível neste link. Vale a pena assistir esse vídeo, porque esse vídeo, ele, além de confirmar tudo aquilo que foi dito nesta aula, ele também traz imagens, ilustrações. Então acaba sendo aí um grande ferramental visual para a gente entender esse processo. Ok, gente? Então espero que de forma muito rápida, né, muito objetiva, um sobrevoo, né, na verdade um sobrevoo no processo siderúrgico, evolução dos alto-fornos, né, transformação do ferro gusa em aço. Então espero que esse tempo tenha sido bom e que vocês tenham aprendido um pouquinho aí da história do processo siderúrgico, de obtenção do ferro gusa, de obtenção do ferro fundido, dos aços. Ok? Um abraço, fiquem com Deus.